Fala galera, eu sou o Guto e eu sou do canal It. Hoje começa um novo quadro do nosso canal chamado It Story. E como é que vai funcionar isso? Nós vamos falar toda semana um pouco sobre cada história que a gente acha que possamos passar alguma coisa de importante para você que seja retirada da Bíblia. Nós vamos pegar fatos bíblicos e trazer para vocês, ok? Mas antes disso, solta a vinheta. Cara, você tem noção? Não existia nada, só Deus. Ele pegou e começou lá a fazer as coisas dele, começou a construir, e se tem uma coisa que Deus era, ele era muito criativo. E quando ele começou lá, no momento da criação, era tudo escuro. Ele estava lá criando e resolveu fazer surgir a luz. Ou seja, não foi ele pegou, ligou uma tomada, acendeu uma labareda ou qualquer coisa assim. Ele simplesmente falou que haja luz e a luz existiu. Depois que ele criou lá a luz, ele pegou, criou a galáxia, criou os planetas e simplesmente focou na Terra. Lá ele foi e criou o solo, as plantas, as águas, os mares e tudo. E quando ele fez tudo isso, ele deu um nome para cada coisa que ele já havia criado. Falando em terra, ele pegou, depois de ter criado os mares, as plantas, as águas, tudo, ele pegou do pó da terra e criou o ser humano. Ou seja, o primeiro ser que ele criou foi Adão. E assim que ele criou Adão, ele deixou ele lá curtindo de boa lá no Éden, comendo uma fruta, tomando sol, dando os mergulhos, enquanto ele ficava tomando conta de tudo. Com isso, depois de Deus já ter criado Adão e deixar ele tomando conta do jardim, ele viu que ele precisava de uma pessoa para fazer companhia a ele. E assim, ele fez com que Adão caísse em um sono profundo e retirou da costela dele Eva, que foi a primeira mulher que existiu no planeta. E assim que ele criou a Eva, ele deixou ela lá para fazer uma companhia com Adão, mas aí começou a primeira treta que já houve na Terra. Depois que Deus criou Eva para fazer companhia para Adão, eles estavam lá de boa no jardim, tranquilo, era tudo de graça, cara. Você tem noção? A gente não ia precisar trabalhar, a gente não ia precisar plantar, a gente não ia precisar vestir, não ia precisar fazer nada. Simplesmente comer e ficar feliz o dia inteiro. Mas com isso, Eva estava lá de boa, dando um rolê sozinha e viu a serpente. Cara, quem em sã consciência vê uma serpente e começa a conversar com ela? Se fosse uma mulher dos dias de hoje, ela ia sair gritando, correndo, com medo. Mas Eva não. Eva era diferentona. Chegou... Mentira, galera. Isso foi uma conjecturação minha. Mas Eva foi lá e começou a dar uma conversada com a serpente, dando ouvidos a ela. A serpente era o bicho mais astuto que havia ali no jardim. Mas ele era Satanás. E ele queria fazer com que Eva caísse ao pecado e conhecesse o bem e o mal. Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou no centro do jardim uma árvore que era possível você obter o conhecimento do bem e do mal. Só que, quando eles estavam lá, Deus falou: você pode comer de tudo que tem aqui nessa terra. Planta, manga, morango, qualquer coisa que você poderia comer. Mas essa do conhecimento do bem e do mal, você não poderia, que certamente você morreria. Mas Satanás, como ele era muito astuto, ele chegou em um momento em que Eva estava sozinha caminhando na floresta e viu que ele poderia, digamos, convencer ela a comer desse fruto. Então, a serpente chegou para Eva e perguntou: o que ele exatamente disse para você? E ela respondeu que ele tinha dito que eles poderiam comer de tudo, que era tudo liberado. Só que do fruto do bem e do mal, eles não poderiam comer, pois certamente morreriam. Mas Satanás, como ele era um cara que maquina a maldade na mente dele, ele chegou para Eva e falou assim: cara, se você comer, você vai ficar de boa, você não vai morrer. Você só vai ser um pouco igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Cara, Satanás é um ser que ele não tem noção das coisas, não pode ser. Porque ele não pode ser igual a Deus, mas ele quer ser igual a Deus. E por isso, ele foi expulso dos céus e ele foi banido. E como ele não pode mais ser salvo ou ter algum tipo de rendimento, ele também quer que você não seja desse jeito. Ele quer que você erre igual a ele, para que você seja prisioneiro dele para sempre. E com isso, ele chegou para Eva e falou isso: cara, se você comer, você vai ficar tranquilona, você só vai saber das coisas. Você vai saber do bem, do mal, você vai ser inteligente, você vai ser igual ao seu Deus. Mas Eva, por ser um pouco mente fraca, deu ouvidos a Satanás e foi lá e comeu a fruta que era proibida. Mas se você acha que foi só isso que ela fez, você está muito enganado. Ela chegou, comeu e ainda ofereceu para Adão. E ele foi lá e comeu. Ele deixou que Eva oferecesse a ele sem perguntar o que era e comeu. No momento em que eles comeram desse fruto, eles perceberam que eles estavam nus.
e começaram a ter noção de, digamos, vergonha, bem, mal, medo. Eles começaram a ter noção de tudo isso, pois antes de comer eles não tinham isso. Com isso, eles se esconderam de Deus, pois sentiram vergonha de estarem nus. Deus estava lá tranquilão, dando uma voltinha no Éden, e começou a procurar onde estava Adão e Eva. E eles estavam escondidos, pois estavam com vergonha da sua nudez. E Deus perguntou: mas quem foi que disse isso para vocês? E eles foram lá e disseram que comeram no fruto do pecado. E aí, galera, começou a verdadeira DR do século, do ano, da vida. Se você acha que você tem DR com seu marido, com seu namorado, você não tem noção de como foi com Adão e Eva. Então Deus chegou e perguntou: quem foi que deu do fruto do bem e do mal para você comer? E ele respondeu, né, fazendo aquela acusaçãozinha, né, você sabe? E falou assim: foi a mulher que tu me destes. Ela trouxe do fruto para eu comer. Só que ela não tinha me dito que era do fruto do bem e do mal. E ela, para se safar dessa acusação, foi lá e acusou Satanás, no caso a serpente, pois tinha sido ele que havia influenciado ela a comer do fruto do bem e do mal. Então, depois de toda essa discussão, Deus virou para Satanás, no caso a serpente, e disse: por conta do que você fez, você não andará mais. Como assim, galera? Andará mais? A serpente andava? Como assim? E depois disso, Deus falou assim: por conta disso, você rastejará e você será pior do que nada, você vai ser um lixo. Sabe isso? Então, foi assim que Deus disse. Não foi assim, tá, galera? Mas foi nesse sentido. Então Deus virou para Adão e Eva e falou: por conta disso, a partir de hoje, todas as suas descendentes, Eva, sentirão dor do parto. E todos os descendentes de Adão, no caso os homens, teriam que trabalhar para poder colher, plantar e ganhar o seu sustento. Mas mesmo assim, cara, Deus ainda é muito bom. Ele pegou, fez lá uma roupinha para eles, lá, né, sacrificou 2 animais para fazer as roupas dele. Só que Deus é justo. Ele pegou e os expulsou do jardim, os colocando na terra para que eles pudessem ter que trabalhar, viver, crescer e morrer. Você deve estar pensando: ah, o Guto está dizendo heresia, porque Deus tinha dito que eles não morreriam. E eles comeram, e como é que ficou essa história? Mas Deus não disse que eles iriam morrer imediatamente. Na minha concepção, eu creio que Deus tinha dito que eles seriam seres imortais, mas por conta de eles terem comido, eles logo morreriam, mas não seriam de imediato, seria de um breve momento. Eles teriam, digamos, um prazo de validade. Eles iriam morrer em algum momento da sua vida. Com isso, Deus viu que o pecado tinha entrado no Éden, só que Ele quer um lugar puro e santo para a sua igreja, no caso, nós, os fiéis. E Ele fez o quê? Pegou Adão e Eva, os tirou de lá de dentro e falou que eles teriam que trabalhar lá e colher e plantar. E pegou a serpente e o lançou lá com toda a sua força para longe. Afinal, Ele não quer que nunca mais Satanás entre lá. Deus pegou todos eles e os lançou fora do jardim. E assim mandou que 2 querubins ficassem de segurança lá na entrada do jardim, sabe, esses caras fortão assim, pá. Então, foi tipo isso. E eles ficaram lá fazendo a segurança, junto com uma espada de fogo. Então é isso, galera. Esse foi o novo quadro do nosso canal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. E não se esqueça, toda quarta-feira vai ter vídeo relacionado a este quadro do nosso canal, ok? Não se esqueça de dar aquele seu joinha mais uma vez, galera, isso nos ajuda muito. E segunda-feira também teremos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, ok? Abraço, galera, e simbora evangelizar!